Bom dia, pessoal, tudo bem? Na última aula a gente definiu o que é uma razão, tá? Só relembrando, uma razão é o mesmo que uma divisão, lembrando sempre que o denominador tem que ser diferente de zero, tá? Hoje eu vou falar sobre dois tipos de razões, as razões entre duas grandezas de mesma natureza, tá? E essas razões, elas têm como resultado uma constante. Então, por exemplo, calcular a razão entre a altura de duas crianças, sabendo que a primeira possui alturas de 1,2 metros e a segunda 1,5 metros. O que eu quero dizer com mesma grandeza aqui, ó? A grandeza aqui é medida de comprimento, aqui também, tá? Então, eu vou calcular esse valor dividido por esse valor aqui, ok? Então, ó, H1 sobre H2 vai ser 1,20 dividido por 1,50. O que vai acontecer aqui é que a unidade de comprimento, uma vai cancelar a outra, como se fosse uma simplificação. Então, na verdade, eu vou dividir 1,2 por 1,5, tá? Lembrem-se que 1,2 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 12 sobre 15. Quando na fração o numerador e o denominador têm o mesmo número de casas decimais, a gente pode ignorar as vírgulas. E aí, para chegar nessa resposta, é só dividir por 3, o numerador e o denominador. 12 por 3 dá 4, 15 por 3 dá 5. Ok? Então, a resposta é 4/5. Por que isso é considerado uma constante? Porque não tem unidade. A unidade foi cancelada aqui. Ok? Vamos lá. Determinar a razão entre as áreas das superfícies das quadras de vôlei e basquete. Sabendo que a quadra de vôlei possui uma área de 162 metros quadrados e a área de basquete possui uma área de 240 metros quadrados. Então, ó, as unidades, área e área aqui, metros quadrados e metros quadrados. Então, é simplesmente fazer a razão entre a área de vôlei sobre a área da quadra de basquete. Novamente, ó, se eu tenho metros quadrados aqui, ó, eu vou cancelar essas unidades. Então, eu vou passar a dividir 162 por 240. Daqui para cá, foi feita uma simplificação, tá? Por 6, ok? Então, aqui, ó, 16 por 6 dá 2, sobra 4, vira 42, dá 7. Então, 27/40. Não há necessidade de fazer a divisão de 27 por 40. Posso deixar aqui. Se você quiser, você pode dividir e achar um número decimal. Beleza? Então, aqui, ó, nos dois casos, o resultado aqui foi 4/5 e aqui foi 27/40. Duas constantes. Não tem unidade aqui nenhuma. Tá? Então, toda vez que eu tiver razão entre duas grandezas de mesma natureza, sempre será gerada uma constante. Então, a proposta agora é fazer os exercícios 6 e 7 da página 229. Então, você pode dar um pause no vídeo e tentar fazer esses exercícios, ok? Então, olha só, observe a figura, que tem essas medidas aqui, ó, de A para B 2 km, de B para C 4 km, de C para D 3 km. Calcule a razão na forma de fração irredutível entre as medidas de comprimento. Então, vamos lá. Eu quero AB sobre BC. Então, venho aqui, AB, 2 km. E aí, eu venho aqui BC 4 km. Como as unidades elas são iguais, eu vou cancelar, tá? Isso daqui quer dizer que, se eu simplificar aqui por 2, aqui vai ficar 1/2. Na prática, quando eu falo que a razão de AB para BC é 1/2, eu posso dizer que BC é o dobro de AB, tá? Vamos lá, letra B. CD sobre BD. Então, vem de C até D são 3 quilômetros. BD, de B até D, ó, de B até D é o somatório aqui, ó, B até D. É o somatório de 4 mais 3, então dão 7 quilômetros. Vou cancelar as unidades, vai sobrar 3/7. Observe que não tem como simplificar, então eu vou deixar assim mesmo. Letra C, AC sobre CD. Então, A até C é essa medida toda aqui, ó, A até C. Então, dão 6 quilômetros. CD 3 quilômetros. Corta esse com esse e divide 6 por 3, isso dá 2. 2 sobre 1, pode ser em forma de fração. Letra D, AD sobre AC.
Então, do A até o D vai ser o somatório disso tudo. 2 mais 4, 6, com 3, 9. 9 quilômetros. E a C vai ser... O AC eu tinha colocado aqui, 6 quilômetros. Vou cancelar as unidades e vou dividir aqui por 3. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. 3 meios. Chato? Bom, deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Escreva a razão na forma de fração irredutível entre as grandezas na mesma unidade de medida. Então, ele já está pedindo que a gente faça na mesma unidade de medida. Observe que aqui ó, eu tenho meses e aqui eu tenho anos. Não está na mesma unidade, mas eu posso colocar, em vez de escrever 3 meses e um ano, eu posso escrever 3 meses e posso escrever 12 meses, porque nós sabemos que um ano tem 12 meses. E aí eu corto essas unidades. Então, sobram 3 sobre 12, simplifico por 3, isso dá 1/4. Tá? Letra B, eu vou ser mais sucinto aqui por causa do espaço. 5 minutos e 1 hora. Bom, 5 minutos... E aí eu tenho que lembrar, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos? Então, 60 minutos. Vou cortar aqui e aqui e vou dividir por 5. O numerador dá 5 e o denominador dá 12. Tá? Letra... Vou fazer a C aqui, as outras eu faço lá em cima. Letra C, 10 centímetros e 8 metros. Então, eu tenho 10 centímetros e tenho 8 metros, tem 800 centímetros. Corto. Vou cortar um 0 aqui, fica 1 sobre 80. Professor, eu estou vendo que você está sempre pegando e fazendo aqui, ó, mexendo com essa unidade. Eu não poderia mexer na outra? Poderia, só que eu ia trabalhar com números decimais. Não é vantagem nenhuma. Então, eu prefiro pegar a unidade maior e transformar na unidade menor, porque aí eu não vou ter casas decimais. Ok? Bom, letra D, 250 gramas. E eu tenho aqui 2 quilos. 2 quilos é 2.000 gramas. Posso cortar 0 aqui, dividir por 25. Aqui e aqui. Vai dar 1 aqui e aqui vai dar 8. Chato? Letra E, 30 centavos e 5 reais. Bom, eu tenho 30 centavos. E aí, 5 reais tem quantos centavos? Bom, eu preciso lembrar que 1 real tem 100 centavos, tá? Então, 5 reais vai ter 500 centavos. Corta essas unidades, tá? Aqui eu esqueci de cortar o grama e o grama aqui. Corta o 0 aqui, corta o 0 aqui. Então, dá 3 sobre 50. Em nenhum dos casos eu tenho unidade, porque as unidades elas vão ser, uma vai anular a outra. Chato? Bom, mais 2 exercícios agora do caderno de atividade. Então, vamos lá. Uma receita de bolo, as medidas de massa de açúcar e farinha são, respectivamente, 150 gramas de açúcar e 240 de farinha. A razão entre a medida da massa de açúcar e de farinha é 5 oitavos, 5 dozeavos ou 3 quintos. Então, eu preciso fazer isso. Então, ó, razão entre as medidas da massa de açúcar e de farinha. Ele falou açúcar primeiro, então vai ser açúcar dividido por farinha, tá? A gente chama esse de antecedente e esse de consequente. Sempre quem aparece no texto primeiro é o numerador. Fechado? Então, o açúcar é 150 gramas e a farinha 240 gramas. Eu vou cortar gramas com gramas, 0 com 0 e 15 e 24 dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5 e 24 por 3 dá 8. Então, a resposta é 5 para 8. Tá? 5 para 8. Quer dizer que a cada 5 gramas de açúcar eu tenho 8 gramas de farinha. Ou a cada 8 porções de açúcar, cada 5 porções de açúcar eu tenho 8 de farinha. Chato? Esse exercício aqui é semelhante àquele outro. Então, eu vou já fazer direto aqui, ó. AB é 8 centímetros. BC é 12 centímetros. Vou cancelar as unidades e vou dividir por 4. 8 por 4 dão 2 e 12 por 4 dão 3. Então, a resposta aqui, ó, 2 terços. Tá? Letra B. AB é 8 centímetros
E AC, isso tudo são 20 centímetros. Cancela as unidades, divide por 4 novamente. Aqui eu vou ter um 2/5. Então, aqui vai dar 2/5. Letra C, BC são 12 centímetros. E AC, isso tudo 20 centímetros. Cancela as unidades, divide por 4. Então, aqui vai dar 3/5. E por último, letra D, BC. BC é 12 centímetros. E AB, 8 centímetros. Vou cancelar aqui e vou dividir por 4 novamente. 12 por 4 é 13, 8 por 4, 2. 3 meios. Fechado? Bom, agora a gente vai trabalhar com razões, né, ou razão entre duas grandezas de naturezas distintas. E toda vez que a gente calcular isso, a gente vai gerar uma nova grandeza. Então, olha só. Para determinar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente entre as medidas dessa grandeza, e essa razão deve ser acompanhada da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Então, só para vocês verem um exemplo aqui, ó, velocidade média. Moacir fez o percurso de Rio-São Paulo, 450 quilômetros em 5 horas. Qual é a razão entre as medidas dessa grandeza? O que significa essa razão? Então, eu quero dividir isso por isso. Então, o que ele está falando aqui, ó, é para você fazer o quociente entre as medidas das grandezas. Então, eu dividir 450 por 5. Tá? As unidades, elas são distintas, então elas não vão ser canceladas. Então, eu vou acompanhar da notação relacionada às grandezas envolvidas. É isso aqui, ó. 450 dividido por 5 é 90, então isso que é o quociente. E aí, ó, isso daqui vai ser mantido. Então, eu tinha uma grandeza de comprimento em quilômetros, eu tinha uma grandeza de tempo, tá? Em horas, e gerei uma grandeza nova, essa grandeza aqui de quilômetros por hora. E essa grandeza de quilômetros por hora é chamada de velocidade média. Então, ó, eu relacionei duas grandezas distintas, que é distância e tempo, e encontrei uma nova grandeza, que é a velocidade. O que significa 90 km por hora? Tá? Significa que a cada 1 hora eu vou percorrer 90 km. A razão significa que a cada hora foram percorridas em média 90 km. Fechado? A leitura disso é 90 km por hora. Quilômetros por hora. A divisão a gente coloca o por aqui. Fechado? Bem tranquilo? Então vamos para o consumo médio. A Beatriz foi de São Paulo a Campinas. Peraí, desculpa, aqui um exemplo. Foi de São Paulo a Campinas e na distância de 92 km por hora no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual é a razão entre a distância e o combustível consumido? Então, a razão entre a distância 92 km por 8 litros. Então, ó, 92 dividido por 8 dá 11,5. Como as unidades são distintas, eu coloco quilômetros por litro. Tá? E o que significa isso? Isso significa que a cada litro, ou seja, a cada 1 litro, tá, eu consigo percorrer 11,5 quilômetros. É extremamente comum, quem tem carro, de vez em quando, determinar o consumo médio, para saber se o carro está consumindo muito ou pouco. Tá? E aí é comum as pessoas falarem assim, porque o consumo na cidade é tanto e o consumo na estrada é outro valor. O valor dessa razão aqui, na cidade, ele é menor do que na estrada. Por quê? Na cidade, toda hora você para, você anda, tá? Você passa a marcha várias vezes. Então, isso vai fazendo com que o carro perca desempenho, tá? Ele vai gastar mais gasolina. Se a gente considerar que a primeira marcha de um carro, né, ela é uma marcha mais forte, ela exerce uma força maior, porque para a gente tirar o carro do repouso, né? Eu preciso fazer o carro entrar em movimento, eu preciso fazer uma força muito grande, tá? Depois que o carro está em movimento, eu não preciso mais fazer uma força tão grande igual é na hora que ele está parado. Então, nesse caso, você gasta mais gasolina. Então, na cidade que eles falam, né? Ou quando a gente tem trânsito, o gasto ele é bem maior do que numa
estrada, por exemplo, onde você vai colocar uma marcha lá, sei lá, quarta, quinta marcha, e vai um bom tempo sem nem precisar ficar passando marcha. Fechado? Bom, terminada a sua viagem, que se iniciou em Goiânia e findou-se em São Paulo, Joelmir percebeu que havia gasto exatamente 95 litros de gasolina para percorrer 950 quilômetros. Então, 95 litros, tá? E percorreu 950 quilômetros, que separa essas duas cidades. Qual é o consumo médio de Joelmir? Então, o consumo aqui é a razão entre quem? Razão entre distância e a capacidade em litros aqui. Ah, professor, mas e se eu esqueci da fórmula? Você olha para cá, ó, olha as alternativas aqui, ó. Ó, quilômetro dividido por... Aqui tem um erro. Desculpa. Não, não é que tem um erro, não. Desculpa. Quilômetros dividido por hora. Aqui tá errado, ó. Tá errado. Isso aqui, ó, provavelmente foi erro de digitação, tá? Porque quilômetros por hora é velocidade. Aqui eu não quero fazer isso. Aqui eu quero o consumo, tá? Médio do carro. Então, na verdade, aqui ó, é quilômetros por litro. Fechado? Então, eu já, só de olhar para as alternativas, provavelmente se for um erro de digitação ou não, né? Eu já encontrei aqui que duas alternativas não podem ser, tá? Então, eu vou dividir 950 quilômetros por 95 litros. Bom, se fosse 95 aqui, daria 1. Então, como é 950, isso vai dar 10. 10 o quê? Quilômetros por litro. Fechado? Então, essa é a resposta correta aqui. Não sei o porquê eu coloquei isso aqui errado aqui, né? É a resposta correta é essa aqui, tá, gente? Bom, Luiz partiu de sua cidade em viagem de 345 quilômetros. Sabe-se que o consumo médio de combustível do carro de Luiz é de 12,5 km por litro. E que o litro na época da sua viagem é de 3,79. Quanto Luiz gastará com gasolina? Então, olha só. Eu sei que o valor do litro é esse aqui, ó, 13,79. Mas eu preciso determinar o consumo. Então, olha só, a gente sabe que 12,5 quilômetros, vou até colocar com as unidades aqui, ó, quilômetros por litro, corresponde a uma razão entre a distância 345 quilômetros dividido por um valor que eu vou chamar de X litros. Ok? Então, olha só, eu vou cancelar essas unidades aqui, que eu não preciso delas, tá? E aí eu faço o seguinte, esse x que está dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, então ficaria 12,5x igual a 345. Mas o 12,5 que está multiplicando pode passar para lá dividindo, tá? E aí a gente cai naquele problema das casas de divisão entre números com casas decimais. O que eu vou fazer sempre? Eu vou igualar o número de casas decimais, então eu coloco uma vírgula aqui e um zero, porque aqui embaixo tem uma. Após fazer isso, eu ignoro o número de casas decimais. E aí eu vou efetuar essa divisão. Então, vou fazer o meu rascunho aqui, 3.450 dividido por 125. Tá? 345 por 25, isso dá 2. 2 vezes 125 dá 250. Tá? Vou subtrair aqui, aqui vai sobrar 5 menos 0, 5, 4 não dá, aqui vira 2 e aqui vira 14, aqui vai dar 9, que vai dar 0. Bom, aí agora eu vou dividir 95 por... mentira, eu vou abaixar aqui e vai virar 950. Aí eu vou fazer 950 dividido por 125, tá? 125, 250, dá 2... 700 vai dar 6. 750 vai dar 6. 8 daria... Isso vai dar 9. Deixa eu fazer aqui. 125 vezes 9. 5 vezes 9, 45 vão 4. 9 vezes 2, 18. 18 com 4, 22 vão 2. 9 vezes 1 dá 9. Mais 2, 11. Ixi, então vai ser 8. Então, gente, por que eu falei 9? Que não está longe de ser 9. Se 8 já dá 1000, isso que vai ser um 7. Então, vamos lá. 125 vezes 7.
35. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. 875. Então, 875. Aqui vai ficar emprestado, né? Aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 5. 4 não dá. Aqui fica 8, aqui fica 14. 14 menos 7 dá 7. Fechado. Para continuar dividindo, eu coloco um zero e coloco uma vírgula aqui. 750 dividido por 125 dá 6. 6 vezes 125 dá 750. E o resto dá zero. Tá? Então, foram 27,6 litros. Professor, e agora? Agora, você sabe que 1 litro é 3,79. 27,6 litros vai ser o quê? 27, vou pôr aqui, ó. Preço a pagar, tá? Então, vai ser 27,6 vezes 3,79. Ok? Bom, então vamos lá. 3,79 vezes 27,6. Na hora de multiplicar os termos que tem a vírgula, tá? Números decimais que tem a vírgula, eu ignoro as vírgulas. E vou fazer a multiplicação aqui, ó. 6 vezes 9 dá 54, vão 5. 6 vezes 7, 42. Com 5, 47. 6 vezes 3 dá 18. Com 2, 22. Tá? Agora, eu vou começar a multiplicar aqui na casa das dezenas. Então, eu tenho que soltar uma casa aqui, tá? Porque o resultado aqui são 7 dezenas. 7 vezes 9, 63, com 6. 7 vezes 7, 49, com 6, 55, com 5. 7 vezes 3, 21, com 5, 26. Agora, vamos multiplicar por 2. Lembre que está na centena, então tem que começar aqui na casa das centenas. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15, vai 1. E 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Agora eu vou somar isso. 4, 10, vai 1. Aqui 2, aqui vai dar 10, com 6, 16, vai 1. Aqui eu tenho 11, 12, 14, vai 1. E aqui eu tenho 10. Ok? Bom, quantas casas decimais eu tinha aqui, ó? Eu tinha uma aqui e tinha uma aqui, então total de 3. 1, 2, 3. Então a resposta é 104,604. Então a resposta é a letra C. Ok? Bom, no mais, muito obrigado, tá? Que hoje vocês tenham um ótimo dia. Essa semana que está começando aí, que ela seja abençoada para vocês, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente. Muito obrigado.